Meus amigos, como estão vocês, meus queridos alunos? Estamos aqui para mais uma aula de história. E o que nós vamos estudar? Os impactos da Revolução Industrial, tá? Para a gente terminar o tema da Revolução Industrial, vai ser uma aula rapidinha. Espero que vocês gostem muito. Então, quais foram os principais impactos da Revolução Industrial? Por que esses impactos foram tão importantes, né? Um dos grandes impactos que a gente vê na Revolução Industrial foi o impacto tecnológico, foi o impacto econômico, né? E o impacto social. Vamos ver como eles se deram? Então, o nosso roteirinho da aula vai explicar esses impactos econômicos, esses impactos tecnológicos e esses impactos sociais. Olha lá. Então, os impactos da primeira Revolução Industrial, se a gente prestar atenção sobre os impactos da Revolução, tá? A gente pode observar alguns fenômenos. Por exemplo, o primeiro fenômeno é o da consolidação do sistema capitalista, isto é, cada vez mais os investimentos nas indústrias vão alimentando e o capitalismo vai aumentando cada vez mais. Vai precisando cada vez mais de avanços para que cada vez mais o capital aumente. E isso vai fazer com que aquela burguesia inicial na Inglaterra, lá no século XVI, 17 e depois no 18, ela vai começar a se interligar com outras burguesias de outros países e elas vão virar burguesias internacionais, tá? Nesse fenômeno de interligar essa economia, tá? Ela tem tanto uma parte positiva e uma forma negativa. A gente vai perceber como o mundo vai ficar cada vez menor, o tamanho dele, os tempos vão diminuir, tá? E também como esse sistema mudou o comportamento das pessoas. E ideias em posições que até hoje estão aí presentes, tá? Então, o impacto econômico da primeira Revolução Industrial foi muito grande, tá? O primeiro que a gente pode citar é a diminuição do tamanho do planeta e a criação do desejo de consumir. Tá? Então a gente pode dizer que durante a primeira Revolução Industrial, a Inglaterra tinha uma enorme frota mercante. O que é uma frota mercante, para você que não sabe? Uma frota de navios de comércio, tá? E uma frota militar, principalmente com a Companhia Britânica das Índias Orientais. Elas faziam todo o comércio, basicamente, entre as colônias do Império Britânico, tá? E o seu auge, em 1803, para vocês terem uma ideia, ela possuía um exército particular, tá? De mais de 260 mil homens. E esse exército, por exemplo, foi muito importante para negociar com China, para negociar com Índia, e especial a Índia. A Índia era uma colônia cujo colonizador não era efetivamente o Império Britânico. Era essa própria Companhia Britânica das Índias Orientais, em que eles assolavam a população, tiravam a matéria-prima, obrigavam a venda dos seus produtos em detrimento aos produtos indianos, que eram bons, por exemplo, tecido e etc. Tá? Então essa daqui ó, é a bandeira da Companhia Britânica das Índias Ocidentais, tá? Das Índias Orientais, desculpe. Tanto com a sua força naval como com a instalação da primeira ferrovia em 1804, tá? A Inglaterra fazia com que os produtos chegassem cada vez mais rápido nas suas colônias, tá? E dessa forma o mundo foi ficando menor. Então, se demorava 3 meses uma viagem ao redor do mundo, ela começa a diminuir com a construção das ferrovias, ela começa a diminuir com a utilização do vapor nos navios, tá? E as pessoas cada vez mais ficavam incentivadas a comprar esses novos produtos. Não que elas necessitassem deles. Por exemplo, a Inglaterra, quando teve a abertura dos portos em 1808, vendia para o Brasil patins de gelo. E esses patins de gelo a gente não sabia o que fazer com ele. Muitas vezes existem locais no Rio de Janeiro que ainda os patins, né, aquelas partes da lâmina do patim, serve como abertura de porta, tá? E desse jeito, incentivando a vontade cada vez maior de comprar seus produtos, os ganhos capitalistas ficaram cada vez maiores, tá? E o sistema
foi cada vez mais se retroalimentando, e a indústria, o comércio e o sistema financeiro aumentando cada vez mais. Veja, por exemplo, da época do século XIX, um perfume francês, né? A rainha dos sais de banho, Luban, né? Então, quer dizer, já incentivava uma ideia de colocar rainha, a principal, para você comprar. Olha aqui, as pessoas querendo se vestir como pessoas ricas na época. Isso aqui são comerciantes portugueses. Olha como eles se vestiam na época, tá? E o segundo impacto, tá, foram os impactos tecnológicos. Com o mundo menor, também com os impactos tecnológicos. Veja só, por exemplo, a questão do telégrafo, tá? Das ferrovias, do barco a vapor. O telégrafo, mesmo sendo aperfeiçoado em 1830, ele serviu para expandir as comunicações, os jornais, tá? As mensagens telegráficas chegavam, que foram os precursores do telefone, chegavam via código Morse, mas elas eram por um fio que cruzava o Oceano Atlântico, que cruzava outros oceanos, tá? Essas mensagens chegavam quase que instantaneamente para os jornais, para as revistas, para as redes de rádio, e as pessoas sabiam o que acontecia no mundo, não instantaneamente, mas quase que demorava muito pouco tempo para chegar de um lugar para o outro essa mensagem. E apareciam nos jornais. Então a gente começava a entender o que acontecia no mundo, a gente começava a entender os impactos econômicos, as guerras, as músicas, as novelas, os artistas, o Papa, as questões do outro lado do mundo. Então a gente começou a ver um aumento do jornalismo, um aumento da expansão, um aumento da literatura, venda de produtos, reunião, convocação para eventos internacionais, tudo isso com o telégrafo. Quer dizer, foi uma expansão em que o mundo realmente diminuiu de tamanho, tá? A ferrovia também agiu da mesma forma. A ferrovia para transportar pessoas, produtos, os barcos a vapor também. Olha só, em 1804, quando teve as ferrovias, né, quando teve a instalação da primeira ferrovia, no curso e o aumento da malha ferroviária se expandiu rapidamente, tá? Dava para se cruzar a Europa em poucos dias, o que numa expedição a cavalo, numa expedição a navio, demorava muito mais. O barco a vapor, a mesma coisa, entrava dentro dos locais onde a ferrovia não chegava, ou para cruzar o oceano, o Titanic era um exemplo de barco a vapor, né? E esses barcos a vapor faziam os motores girar, como nas locomotivas também, e cruzavam o oceano em muito menos tempo, tá? Então, olha só. Mas também não era só essa maravilha toda aí. Se a gente for pensar que na Índia, durante o domínio britânico, lá de 1858 a 1947, com o predomínio da indústria têxtil inglesa, levou a produção local de tecidos, que era gigantesca, tá? A um grande aumento no custo da produção. Então não havia interesse de comprar esses produtos e revender esses produtos para o resto do mundo. Eles faziam com que o indiano deixasse de produzir e comprasse os seus tecidos, tá? E isso levou a um empobrecimento gigantesco da população indiana, que até hoje ela é aparente. A Índia, por mais que ela tenha muitas tecnologias, é um dos países mais pobres do mundo até hoje, tá? Olha só, aqui a gente tem o telégrafo do Van Sumeren, de 1809, né? Então, você recebia aqui, tocando aqui como código Morse, né? Pi, 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 pi. A locomotiva baronesa da primeira ferrovia brasileira, lá a Estrada de Ferro Rio Petrópolis, tá? Feita pelo Barão de Mauá. E um navio a vapor, com roda de pau, ó, essas rodas aqui, em Hamburgo, na Alemanha, tá? Vamos lá.
E quais foram os impactos sociais da primeira Revolução Industrial? Tá? Outro impacto importante da primeira Revolução Industrial vai ser como as inovações tecnológicas e a circulação mundial do capital interagiu com as pessoas. Tá? Nesses 150 anos da evolução da indústria no planeta, tem países que a Revolução Industrial chegou mais cedo, outros mais tarde, mas entre 1750 e 1900. Tá? Durante esse período, principalmente no século XIX, milhões de pessoas viajaram pelo mundo, utilizando dos navios, das ferrovias, dos cavalos, a pé, de como a indústria vai colocando e saindo da fome da guerra, para se estabelecer em outros cantos do planeta, principalmente na América. Brasil, Estados Unidos, Argentina, foi onde teve bastante imigração. Tá? Um exemplo é a descoberta. Também tiveram os impactos sociais da primeira Revolução Industrial. Tá? A gente pode dizer que a primeira Revolução Industrial, num país, não, numa região ou outra, ela durou 150 anos. Ela foi de 1750 na Inglaterra, por exemplo, a 1900 na América Latina, alguns pontos da África, alguns pontos da Ásia, outros começaram antes, outros começaram um pouquinho depois, mas nesse quadrante de 150 anos, tá? Então, durante esse período, principalmente no século XIX, milhões de pessoas saíram dos seus países devido à fome, devido à guerra, tá? E fugindo desses grandes problemas, tá? Eles tentaram se estabelecer principalmente na América, tá? A América recebeu milhões de pessoas, tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês foi a descoberta de ouro na Califórnia, em 1849. A Califórnia, naquela época, com a marcha para o oeste, é uma região muito inóspita, era um deserto, ninguém queria ficar lá, mas a descoberta do ouro levou milhões de pessoas para aquele local. Tá? E a migração chinesa, por exemplo, naquela região, ela foi muito importante. Os chineses, além do garimpo, trabalhavam com a questão comercial na época. Para você ter uma ideia, nesse período, 25% da população do estado californiano era de chineses descendentes, tá? Mas não só de coisas boas viviam, né, esses imigrantes. Se você pegar no Brasil, na Argentina, no México, no Peru, tá? Em outros locais, a imigração europeia e asiática ajudaram a desenvolver esses países. Claro que ajudaram, tá? Mas não sem haver impactos significativos na troca da mão de obra escrava para mão de obra livre. Por exemplo, ao trocar a mão de obra negra no Brasil, por exemplo, por uma mão de obra livre e branca europeia, o que aconteceu com esses negros que eram escravos? Eles foram trabalhar nas indústrias? Eles foram trabalhar nas lavouras? Não. Muitas vezes, em sua grande maioria dos casos, eles foram alijados da sociedade. A mesma coisa com os índios no México, no Peru, com a população local argentina, a população de outros países da América. O que aconteceu com eles? Eles foram levados às margens da sociedade. E essa é uma característica importante de hoje. Ainda tem muita gente nesses países, né, que são alijados da sociedade, que não têm direitos iguais aos outros, que não têm crescimento igual aos outros, que não têm participação como chefe de empresa, como diretor, como médicos, tá? E é para isso que a gente, professor, está aqui, para fazer vocês crescerem, terem mais oportunidades, aprenderem mais, tá? E se desenvolverem mais. E isso hoje, olha só, a gente pode ter uma ideia de como era antigamente. Olha só, vamos aprender e analisar uma foto, tá? Observando essa foto no centro da cidade, o que a gente pode ver? Tá? Como ele se vestiu? Qual que era o meio de transporte? A que país eles se inspiravam? Tá? Então, observando essa foto ali da coleção original do Guilherme Canasli, nós temos o viaduto do Chá, em São Paulo,
em 1895. Será que existe ainda esse prédio hoje? Como é que ele vai estar? Mas olha só, presta atenção em como as pessoas se vestem, como era o meio de transporte, tá? O que a arquitetura da época queria dizer. Esse é um ponto importante, tá? Então, faça essa indagação aí com você e perceba como essas coisas mudaram, como esse mundo diminuiu, o que era a São Paulo de 1895, tá? Então eu quero desejar para vocês bons estudos, que tudo dê certo e que a gente se encontre aqui na próxima aula. Um abraço, valeu e fé! E vamos correr com os nossos estudos. Um abraço, tchau!